Bom dia, irmãos, a paz de Jesus, amor de Maria. Começando o nosso Café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagro a minha vida toda, Senhor, a minha casa, a minha família, tudo que eu tenho. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Bom dia, irmãos, que a bênção e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre o coração de cada um de nós, dando andamento ao nosso índice analítico, do Catecismo da Igreja Católica. Hoje nós vamos falar sobre o suicídio. Alma, salvação das almas é o nosso tema. Almas, é o título, e salvação das almas é o subtítulo, onde que está falando sobre o suicídio, parágrafo 2280. Então, no Catecismo 2280 vai nos dizer assim: cada um é responsável por sua vida diante de Deus, que lhe a deu e que dela é sempre o único e soberano Senhor. Devemos receber a vida com reconhecimento e preservá-la para a honra dele e salvação das nossas almas. Somos os administradores e não o proprietário da vida que Deus nos confiou. Não podemos dispor dela. Então, querido irmão, parágrafo 2280 vai nos falar sobre exatamente a vida que Deus nos confiou. A vida que Deus colocou para a gente cuidar, a primeira é a nossa. Então, diante do suicídio, temos as reações do nosso agir, do nosso falar, do nosso proceder, ao quem nós permitimos que o inimigo venha colocando coisas, influenciando contra nós mesmos. Nós damos autoridade a Satanás a nos rebaixar, nós damos autoridade a Satanás a nós procurar o nosso agir, o nosso falar no lugar errado, na hora errada, no momento errado. Mas para que tudo isso aconteça de uma forma divina, para a salvação da minha alma e da sua, meu irmão, quando vinha aquele tempo difícil, quando vinha aquela turbulência, quando vinha aquela provação, nós vamos ver agora na palavra aqui, Então aqui a igreja está falando que nós somos responsáveis. Depois mais para frente vai falar assim que o suicídio é contrário ao amor de Deus vivo. Então não diante do distúrbio psíquico graves, a angústia, o medo grave, da provação, do sofrimento ou da tortura podem diminuir a responsabilidade do suicida. Mas, irmão, nós não queremos isso para ninguém, nós não desejamos isso para ninguém e pedimos o livramento dessa situação. Que nós possamos pedir para Deus, que sabe, irmão, a maioria dos irmãos que tiram a própria vida, não é que eles querem se suicidar. Eles querem tirar a dor, a opressão maligna que oprime o coração. Eles querem sair daquela dor, querem sair daquela opressão. Então eles querem dar um alívio para a alma, e para muitos o alívio é tirar a própria vida. Vamos dar um exemplo aqui na palavra, vamos pegar a nossa palavra em Mateus 27, versículo 3. Mateus 27, eu quero começar com esse mover aqui para a gente compreender, irmãos, como que não é fácil a gente lidar com o momento do suicídio, O momento que a gente tem que rezar muito, a gente tem que pedir muito a Deus. Mateus 27, Não tinha acho que eu tinha deixado salvo aqui, peraí. Deixado já aberto aqui. 27, no 3, no versículo 5. Vamos começar pelo versículo 3. Mateus 27, versículo 3. Judas, o traidor, vendo-o então condenado, tomando de remorsos. Vou falando aqui, irmãos, e nós vamos discorrendo aqui, Então, por que Judas, o traidor, vendo-o então condenado, quem que ele viu condenado? Jesus, que ele tinha entregado. Tomando de remorsos, foi devolver aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos as 30 moedas de prata, dizendo-lhe: pequei entregando o sangue de um justo. Responderam-lhe: que nos importa? Isto é lá contigo? Ele jogou então no templo as moedas de prata, saiu e foi enforcar-se. Palavras da salvação. Queridos irmãos, Judas aqui ele tomou uma atitude de desespero, porque ele viu que ele tinha feito algo errado, que ele tinha dado a vida de um justo,
entregando ele à morte. E nós compreendemos que na palavra diz que Judas ele se deixa corromper pelas moedas. Quando ele come esse alimento do corpo e o sangue de Jesus lá na ceia. Ali Satanás entra nele, ali está uma prova que quando nós comungamos Jesus em estado de pecado mortal é pior, né? Você comunga a sua própria condenação, Paulo fala sobre isso. Então, irmãos, os meios que nós temos aqui é o quê? A humildade, a unidade com Deus, para que a gente não possa decair ao ponto do suicídio. Vamos colocar aqui. Vamos lá? Na Bíblia nós temos 7 vitórias contra o suicídio, né? Elias desejou a morte, mas Deus restaurou. Jeremias lamentou amargamente, mas encontrou consolo na esperança em Deus. Noemi sofreu percas, mas viu renovação através de Ruth. Jonas fugiu e se isolou, mas foi resgatado. Paulo enfrentou prisões e dificuldades, mantendo a fé firme. E agora nós vamos pegar a palavra, onde que nós temos que se espelhar numa pessoa divina, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Diante da humanidade, da sua humanidade, Jesus sentiu agonia. Já parou para pensar isso, irmão? Quando ele assume os nossos pecados, não tendo pecado, era tão forte que ele sentiu agonia. Então, olha só, irmão, o pecado que faz, né? Faz a gente sentir essa opressão, essa agonia, essa desolação. Aí o pecado adentra, irmão, ferindo o quê? O amor, ferindo tantas situações na nossa vida que nos leva a desgostar dessa vida, uma dor na alma. E essa dor na alma, que a pessoa que tenta tirar a vida, ela quer se livrar dessa dor, do desprezo, dessa dor do isolamento, dessa dor que não tem um consolo diante dos olhos humanos. Mas diante dos olhos divinos existe um consolo, irmão. Está aqui na palavra. A quem você deve seguir, você que passa por essa turbulência. Vamos pegar Lucas 22, 42. Lucas 22, 42. Lucas 22, 42. Depois que se afastou deles à distância de um tiro de pedra e ajoelhando-se, orava: Pai, se é de teu agrado, afasta de mim esse cálice. Não se faça todavia a minha vontade, mas sim a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu para confortá-lo. Ele entrou em agonia e orava ainda com mais instância, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Palavras da salvação. Querido irmão, aqui estamos diante do nosso Senhor. Como diz a explicação, mesmo com toda essa dor, ele aceitou a vontade do Pai, dizendo: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Esse ato de confiar em Deus é um grande exemplo para nós. Jesus nos mostrou que mesmo em momentos de tristeza, podemos encontrar força na oração e na entrega a Deus, superando a dor com fé e esperança. Irmão, e aí eu digo para mim e para você, nessa hora, não é falta de fé. Porque a fé é crer em Deus. E nós cremos que Deus pode mudar. Sabe o que falta nessa hora, querido? É você se deixar conduzir por Jesus. Se você está na tua agonia, coloca a mão no teu coração agora. Coloca a mão nessa situação. Eu te convido, querido irmão, a ir entregando já neste momento todas as situações que te levaram a pensamento de morte. Fala: livra-me, Senhor. Fala para Jesus: eu não consigo rezar mais. Senhor, essa enfermidade, esta agonia, essa depressão tirou de mim a paz. Não consigo mais ter momentos de oração. Não consigo mais me direcionar a Ti com palavras. Me acho indigno, Senhor. E neste momento, querido irmão, o Senhor diz para você: eu sofri essa agonia, a tua dor que você está passando agora, para que você não se entregue. E diga agora: Pai, fazei a tua vontade, não a minha.
Sabe, irmão, e Deus quer nos curar, Deus quer nos salvar, Deus quer nos libertar, Deus quer nos dar a graça, mas permaneça com Jesus. Não importa, meu irmão, o que esteja acontecendo na tua vida, você levanta de qualquer situação de abatimento e você fala, eu vou lá hoje, lá na frente do Santíssimo, eu vou hoje à noite no grupo de oração, eu vou, me leva Jesus até lá, seja minhas pernas, sejam meus olhos, porque a vontade está difícil, me leva Jesus. Hoje nós temos um grupo de oração, Face de Deus, na Igreja Matriz. Querido irmão, deixe de ser conduzido até lá. Mesmo que eu não tenha vontade nenhuma. Mesmo que o teu coração fale assim, não quero saber. Chega lá, senta no banco, escuta o direcionamento, escuta o que Deus tem para falar para você. Volta para tua casa abastecido. Volta para tua casa restaurado. Volta para tua casa cheio deste mover, meu irmão. Liberta Jesus de todo mal. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Queridos irmãos, o que me veio muito forte é Judas. Ele não encontrou forças para ir lá e se reconciliar com Jesus. Mas hoje, com esses exemplos, a gente não sabe o que Judas passou na sua agonia e nem aqueles irmãos que já fizeram isso, né? Então a gente não julga o que aconteceu naquele momento, mas não é do agrado de Deus fazer isso. Então que o nosso coração deseje que Deus cuide de nós nessas horas. Não deixe, Senhor, que nenhum dos seus pereça. Cuida, Jesus, de todos aqueles que passam por esse pensamento. Livra, Senhor. Livra, Jesus, das armadilhas de Satanás e do inferno. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, irmãos.